Direto da redação. Um relatório da Polícia Federal que cita um jantar entre o ex-presidente, o presidente afastado da Alerj e deputado Rodrigo Bacelar e o desembargador Macário Judici, e que fundamentou a segunda fase da Operação Unicarne, o jantar não existiu. Porque o que a Polícia Federal fundamentou como pedido para provocar a prisão do desembargador do Tribunal Regional Federal de 2ª Região e também as buscas nas casas de assessores ligados ao Rodrigo, foi de que o Rodrigo ele teria um jantar no restaurante Assador, no Flamengo, no Rio de Janeiro, com o desembargador, e que o desembargador teria repassado, ou poderia ter repassado para o Rodrigo Bacelar informações sobre uma operação que tinha como alvo o também deputado TH Joias, e daí então a informação se disseminado de forma a criar obstáculos à investigação e até à fuga do TH Joias. Mas o que a reportagem do Diário da Guanabara, aí é artigo meu, tá assinado, você vai conferir agora aí, tá aí, ele é assinado, concluiu, investigou e levantou o seguinte: o jantar não houve. O Macário Judici não esteve nesse jantar com o Rodrigo, nesse restaurante. O Rodrigo estava, na verdade, com uma outra pessoa, em um outro compromisso, e para justificar a ausência de um outro compromisso dele, que eu não sei também qual foi, ele mentiu. Ele disse: estou aqui jantando com o desembargador. Estou aqui jantando com o Macário. Mas o que a gente questiona nesse momento aqui é saber o seguinte: como é que a Polícia Federal faz uma afirmação dessa sem fazer cruzamento de geolocalização, sem ter imagens, sem fazer cruzamento de telefones celulares, coloca isso no papel, a Procuradoria-Geral da República vai lá e corrobora um pedido de prisão de um desembargador, cara, de um Tribunal Regional Federal, e prende o cara, afasta o cara, e sem assim provas robustas. Nós temos aqui no Diário da Guanabara enfatizado muito isso, é a relativização das garantias fundamentais. Isso daí contamina completamente algumas iniciativas no âmbito da DPF. Quantos erros não devem ter sido cometidos no âmbito de uma apuração, e o STF, o ministro Alexandre de Moraes, que agora está como relator dessa DPF, não deve ter sido induzido a erro, não deve ter corroborado com isso, enfiado na cadeia e metido um monte de gente. Aí é um assassinato de reputação, porque as narrativas de Polícia Federal ganham imprensa, vira informação sistemática, isso vira um triturador, um verdadeiro massacre, um verdadeiro fuzilamento de reputações. E o negócio é tão assim, é tão trágico, que até mesmo imagens de nudes são vazadas, são difundidas, vai para o âmbito dessas apurações. Aí como é que o ministro da experiência do Alexandre de Moraes, um constitucionalista, o cara que eu leio, cara, eu sou leitor, eu sinceramente aqui me sinto frustrado com essa situação, porque eu sou leitor do direito constitucional do Alexandre de Moraes. Até então era uma obra que para mim era referência. Deixou de ser uma... Porque aí eu me atentei mais a esse ponto, que é as garantias, questão das garantias fundamentais. Tem alimentado CPI, convite para o pessoal ir para a CPI, tem alimentado discurso político. Agora, o que pode ter acontecido, por exemplo, com a carreira do Rodrigo Bacelar, porque é deputado, foi afastado da presidência de um legislativo, se mexeu em dois poderes, prendeu um desembargador, afastou um presidente da Assembleia Legislativa, o cara está com tornozeleira eletrônica. Quantos erros não devem ter sido cometidos também de interpretação no âmbito da primeira fase da Operação Unicarne? Isso é gravíssimo. Se acontece isso com um desembargador, com um presidente de Alerj, com um presidente de um poder legislativo, o que não acontece com o cidadão comum, esculacho, que não é com o cidadão comum, o cara que não tem advogado, não tem nada, meu Deus do céu. É assim, é o fim do mundo. A Constituição de 88, que é garantista, que tem fundamentos ali, que tem artigos para garantir direitos individuais, direitos fundamentais, acabou a Constituição Federal, não tem mais a garantia, ela deixou de ser garantista.
E o Alexandre de Moraes, na sua obra, defende isso, que as garantias fundamentais, elas são relativas, que elas não podem servir de escudo para a prática de crime. Que eu até concordo, mas só que esse relativismo, isso tem que ter limite. Não é um relativismo amplo, geral e irrestrito. Essa reportagem, esse artigo que saiu no Diário da Guanabara, depois outros veículos de comunicação também reproduziram, já é matéria corrente. Os advogados do Macário Júdice já ingressaram, inclusive, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que revogue a prisão do desembargador, que está preso em Niterói. E esse artigo você confere aí na minha página, no meu blog, no Diário da Guanabara, diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br. Então essa questão agora dessa DPF ter se transformado nessa questão policialesca, porque a DPF ela surge para garantir, para reduzir o índice de letalidade nas favelas, o índice de letalidade policial, para dar garantias fundamentais, para assegurar garantias fundamentais ao morador de favela. Ela surge para isso. Mas no decurso agora ela se transformou em ações policialescas, com a Polícia Federal pautando isso, transformando isso em cavalo de batalha para opositores e mexendo na configuração política dentro do estado do Rio de Janeiro. Porque o que se fez até aqui agora, a Polícia Federal com as ações, foi consolidar o poder do PL no estado do Rio de Janeiro. Consolidou o poder do PL no estado do Rio de Janeiro. Porque o presidente da Alerj hoje é o Delaroli, que ele é do PL, é filiado ao PL. Não que isso aí seja problema nenhum. Eu não quero saber se é presidente do PL, se é presidente do PT, porque eu acho que é a mesma coisa. Eu fui um crítico da Lava Jato, eu estou vendo o lavajatismo de volta com o PT. Então acho que não tem muita diferença agora, nesse momento, você saber o que é pior, se é o extremismo de esquerda, se é o extremismo de direita, que eu estou vendo o lavajatismo, assim, de volta, a reedição do lavajatismo. Agora isso é uma reviravolta tremenda, você enfia alguém na cadeia com base no ouvimos dizer. Meu Deus do céu, isso é o fim. É o fim do mundo, é o apocalipse. É o apocalipse democrático. Ou é o apocalipse da democracia, não é o apocalipse democrático não. É o apocalipse seletivo. Mas assim, é o apocalipse da democracia, das garantias fundamentais. É o fim. Tomara que não seja. Mas tomara que não seja o fim da Constituição de 1988. E eu tenho, assim, o maior respeito pela obra do Alexandre de Moraes. Eu tenho o livro, que já trouxe aqui, já coloquei aqui. Mas, infelizmente, esse tipo de iniciativa, esse tipo de decisão aí, ela compulsca. Eu já não terei mais como referência em termos de direito constitucional. Eu já tenho minhas reservas. Isso começa a afetar, esse tipo de conduta começa a afetar a obra do Alexandre de Moraes. E não é a conduta do Alexandre de Moraes, mas na verdade a indução do Alexandre de Moraes a um erro, porque o Alexandre de Moraes, ele na verdade recebe relatório de Polícia Federal, ele manda para o Ministério Público, acolhe ou não parecer de Ministério Público Federal. Mas o que se espera de um constitucionalista é que ele seja muito mais criterioso com esse tipo de decisão, que não leve, que as garantias fundamentais elas sejam relativas, mas nem tanto. Então assim, eu já começo a ler eu já começo a ter como reserva. Se eu tiver que comprar o ano que vem um livro de direito constitucional, Alexandre de Moraes, o livro de Alexandre de Moraes, ele já sai do topo. Ele já sai do topo da minha lista. Assim, devo dizer isso assim, frustrado. De forma frustrada, eu devo dizer que ele saiu do topo da minha lista. Se deu no Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do Brasil, essa questão aí, isso aí precisa ser revisto. O Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ser a guardiã da Constituição. Precisa voltar ali a ser uma casa que vai garantir os direitos fundamentais, as garantias fundamentais e deixar de ser uma delegacia de polícia. Porque essa questão toda virou o Brasil, essa questão toda envolvendo tentativa de golpe, virou o Brasil de perna pro ar. Eu acho que essa questão de tentativa de golpe e julgamentos já está na fase de julgamentos e isso se esgotou.
Agora, não pode pegar aquele modus operandi, agora pegar aquilo dali, transportar para tudo e contra todos e fazer do Supremo Tribunal Federal, que é, na verdade, os crimes cometidos contra o Estado, tentativa de golpe, a instância que se julga isso é o Supremo Tribunal Federal, se está correto, não está errado, mas é preciso entender que isso não é um genérico, isso não pode se generalizar da forma como está se generalizando. Eu acho que a coisa agora já passou assim dos limites, é preciso colocar um freio nisso. E esse Congresso que está aí, agora com deputados e senadores, diante das maluquices que estão fazendo também, dos atropelos e das loucuras, das sandices, infelizmente esse Congresso não está em condições de chegar e colocar as coisas em seus respectivos lugares. Infelizmente não está. Um Congresso que não nasceu por acaso. Quem elegeu, infelizmente, foi o povo.